Boa tarde, pessoas do planeta Terra, pessoas que acompanham os vídeos e os áudios que estão sendo postados pela minha pessoa na internet. Estou aqui mais uma vez para esclarecimentos e dessa vez eu vou falar quem foi Jean na minha vida e por que a Ordem Cinza é direito de Wagner. Vamos lá. Então, tudo começa nos anos entre 84 e 87, que eu estudei na Escola Técnica de Comércio de Natal, ETC, na Ribeira. Na 7ª série, eu conheci esse rapaz chamado Jean Wagner, da Câmara Coelho. Nós estudávamos juntos nessa escola, tínhamos uma turma, um grupo de jovens, mulheres, meninas e meninos, rapazes e moças, e a gente se reunia no intervalo, quando saía. Então, nós nutrimos, eu estudei 7ª e 8ª com ele. Nós nutrimos um pelo outro, uma paixãozinha, uma paixonitezinha, e aquilo foi ficando mais consistente, mas eu era muito tímida em relação a isso, a tomar iniciativa ou dizer alguma coisa, porque eu era muito nova e meu pai não ia deixar eu namorar. Aí o que acontecia? Eu botava no meu coração que quando eu fizesse 18 anos eu ia poder namorar com ele. E eu sentia, por ele, eu sentia que eu era correspondida, que ele sentia o mesmo por mim. Só que ele não dizia, nem eu dizia. Passou 7ª e 8ª série nessa arrumação. Quando chegou o primeiro ano do 2º grau, antes disso a gente tinha conversado, quando terminamos a 8ª série, nós tínhamos conversado que tinha 3 escolas de 2º grau no centro da cidade. E quais das 3 a gente iria? Aí eu disse que eu ia para o Anísio Teixeira, ele disse que ia para o Winston Xuxo e outras meninas disseram que ia para o Ateneu. Aí a gente disse entre si, mas não tem nada não, que é tudo na cidade, a gente se encontra na praça, se encontra na lanchonete, ia se ver, a gente ia se ver de alguma maneira, todos nós íamos se ver. E aí, quando chegou o período de matrícula, que chegou o outro ano seguinte e fui matricular, não peguei vaga no Anísio Teixeira do primeiro ano. Aí o que é que eu fiz? Eu disse, eu vou para o Winston Xuxo. Aí fui para o Winston Xuxo. E, para minha surpresa, depois eu vim ver isso. Para surpresa não, né? Foi um acaso que houve esse desencontro. Quando começou as aulas, eu fiquei sabendo que aí eu vi que eu estava no Winston Xuxo, mas não tinha muitos conhecidos. Aí eu digo, os meninos se matricularam no outro canto. E Jean foi e se matriculou no Anísio Teixeira. Eu não sei porquê, ele não me deu explicação por que ele foi para o Anísio Teixeira, mas eu suponho que ele mudou de ideia e sabia que a gente estava lá e foi para lá, né? Eu sei que houve esse desencontro. Eu no Xuxo, ele disse que é para o Xuxo, eu para o Anísio. Aí eu fui para o Anísio, para o Xuxo, e ele foi para o Anísio. Quando começou as aulas, passou-se uns dias, aí eu tive um sonho. Eu sonhei com o Jean, do outro lado da rua, eu no colégio, porque o colégio Winston Xuxo não tem muro, tem uma grade. Aí quem está de dentro vê quem está passando na rua, quem está do outro lado. Aí eu estava do lado de dentro da escola e ele passava pela rua e tem um sinal. Aí ele chegava nesse sinal, parava e gesticulava, como se quisesse me dizer alguma coisa. Aí isso eu acordei. Aí eu fiquei pensando, Jean quer me dizer alguma coisa. A qualquer momento eu apareço por lá para ver qual é a dele. Aí sonhei isso e passou-se uns dias também, passou-se um período. Aí quando eu pensei que não, chegou uma amiga minha, Sueli, que tinha se matriculado no Ateneu, me procurando lá na escola. Eu estava em aula, aí ela chegou para mim, me chamou na sala de aula, aí eu disse, Sueli, aqui, meu Deus, o que é que aconteceu? Aí quando eu cheguei nela, quando cheguei assim para ela, perto dela, eu disse, que foi, Sueli, que tu veio para cá procurar a gente? Aí ela disse, mulher, Ana Célia, eu não tenho uma notícia muito boa. Eu disse, que foi, pelo amor de Deus? Ela disse, Jean. Aí eu disse, o que é que tem? O que aconteceu com o Jean? Aí ela disse, Jean morreu afogado na Praia da Ridinha. Tal dia, tal hora. Quando ela me disse, já tinha tido morte, enterro, tudo. Aí eu já vim saber muitos dias depois. Aí ela disse, cemitério eu não sei, túmulo eu não sei. Eu não fui atrás disso, não. Eu sei que ela disse do jornal e disse, pronto, ela disse isso, que estão tentando atrapalhar, está repreendido em nome de Jesus. Então, ela foi e me disse isso, que tinha acontecido isso. Aí me disse isso e eu fiquei atônita.
meio sem saber o que pensar, o que dizer. Eu sei que a vida continua, então eu tive que continuar, né? Aí fiquei pensando, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? A pessoa que eu tinha ideia que ia casar comigo, tinha cheio de sonhos. Sim, eu tenho que falar sobre os sonhos que a gente conversou. Quando a gente ainda fazia 7ª série, é porque aconteceu muita coisa e o áudio não dá para contar todos os detalhes, né, gente? Mas uns detalhes você tem que saber. Que a conversa da gente, ele tinha vontade de ser conhecido, disse a mim que um dia ia aparecer no jornal, disse que gostava, quando passou um documentário sobre a Amazônia, de Jacques Cousteau na Amazônia, ele veio comentar comigo, a gente assistiu, falamos da vontade de conhecer a Amazônia e um dia ir para lá, e tudo isso ficou guardado no nosso coração, na caixinha da nossa memória. E a gente quase dissemos um para o outro que gostava por várias vezes e éramos atrapalhados por alguém. Mas eu sabia e ele sabia também. Eu aguardava o momento certo para a gente falar um para o outro. Então, o que aconteceu depois disso? Fui viver minha vida, fui estudar e eu pensei, e agora? Eu descobri depois, na história cósmica, que Jean era meu par cinza. E que os inimigos, por causa daquela história de prostituição, lembra do outro áudio que eu disse? Quando eu era pequena, tentou fazer um teste comigo, aí ele levou essa acusação para frente. Ele ficou as duas coisas, treva e luz, santa e pecadora, e levando essas histórias e a pessoa tendenciando para o lado da luz, lógico. Aí, só que com essa acusação do passado, ele chegou para o Cosmo de Jean e disse não que ela ia ser prostituta, não sei o quê, e botou algumas armadilhas e botou lá, só sei que alguma falcatrua ele fez, que cefou a vida de Jean, só que foi injustamente. E o Cosmo de Jean voltou para lá. Vocês não sabem também que em outro áudio eu disse que eu fui espírita? Então, por causa do kardecismo, do espiritismo, Jean ficou comigo. E eu não sabia que ele estava comigo. Aí, porque lá tem história de encarnação e reencarnação, né, gente? Quando isso aconteceu, da morte dele, deixa eu calcular aqui, peraí. Em 87 eu terminei o 1º ano. Eu terminei o 2º grau. Eu terminei o 2º grau em 1990, né? E isso aconteceu, eu conheci Wagner em 1996, será que foi? Eu disse a ele que eu conheci em 95, né? Eu não sei precisar a data exata, o ano exato, se foi 85, foi 95 que eu conheci ele, se eu não me engano. Eu sei que quando eu conheci... O que é que tem a ver isso aqui? Não, isso aqui não. Sim, eu terminei, peraí, eu ia dizer isso. Eu terminei o 2º grau em 1990. E só muitos anos depois eu fui conhecer Wagner. Então, por que da Ordem Cinza de Wagner? Eu falei a vocês do espiritismo, não é? Então, tem tudo a ver. Quando eu conheci Wagner, a situação dele era... Ele estava... tinha acabado o namoro, fazia 1 ano, e tinha sido alguém que ele tinha amado muito e tinha magoado ele, que era uma tal de Vilena, que morava lá no interior dele. Então, essa pessoa esnobou o coração dele, sabia do sentimento dele, tratou ele como um bobo e deixou ele sofrer. Aí eu descobri que na história cósmica, o que é que profetizava o fim de Wagner breve? Era essa namorada ter dado fora nele, ter destruído o coração dele, e o cometa Halley, que ele tinha feito um documentário pessoal sobre o cometa Halley. Então, a passagem dele pela Terra ia ser breve. E como essa namorada tinha desistido dele, o que ia salvar ele tinha que ser um grande amor, para ele ter vida.
Aí ela destruiu o coração dele, destruiu o amor. Aí ele foi tentar se renovar quando conheceu a mim. E o meu nome é Ana Célia, que significa graça do céu. Então, comigo, ele achou a promessa do grande amor que ia salvar a vida dele. Sendo que para salvar a vida dele, ele ia precisar de uma vida. Aí veja bem, o nome do Jean era Jean Wagner. Aí eu conheci Wagner Abrantes de Freitas. Ele é a reencarnação de Jean. E ele me levou para a Amazônia e ele fez todos os sonhos que eu e Jean falávamos um para o outro. E a confirmação disso está na música You and I, de Kenny Rogers e Bee Gees.